Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperando só o pessoal começar a entrar aí, né, pra gente começar a nossa live. Esperar a nossa convidada especial também estar entrando aí, pra gente tá chamando ela. Fala, Edésio, doutor Luiz Carlos. Deixa eu chamar aqui a doutora Helena. Ô, Helena, pede para participar da live aí para poder te aceitar. Mais fácil. Isso. Deixa eu aceitar aqui a doutora Helena, nossa convidada, né? Pra gente estar começando a nossa live. Olá, pessoal. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo Como que certo. tá o áudio meu aí? Tá tranquilo? Hoje parece que não tá dando Tudo retorno não com o ótimo. fone novo. O Não, tá ótimo, e o meu? seu também tá bom. Bom, Então vamos começar nossa live, né? Você quer esperar o vamos. pessoal acabar de chegar ali? Vamos cumprimentando quem tá chegando primeiro. A galera entrando ainda. Parece Sim. muita gente. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Boa noite, Roberta. Galera, é o Wilker aí, ó. Figura ilustre aí no nosso Instagram aí hoje, ó. Doutor Wilker Silva. Só, acho que a gente já pode dar início. Então vamos começar, né, doutora? Vamos. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu creio aqui que do meu perfil, eu acredito que a maioria das pessoas já me conhece, né? Eu gostaria que a doutora se apresentasse. Eu vou me apresentar primeiro para os seus seguidores, né, Isso. doutora? Bom, meu nome é Ivan Caixeta, né? Eu sou advogado aí desde 2014. Já fui procurador aqui do Legislativo Municipal, já fui controlador aqui do município, da Lagoa Grande. Hoje eu sou assessor jurídico do município e tenho meu escritório, né, voltado na área previdenciária. E hoje toda a minha carreira é voltada para a área previdenciária, né, que é uma área que eu gostei muito de atuar, gosto, né? Pretendo dedicar os restos dos meus dias aí advogando na área previdenciária. E a doutora se apresenta para a gente. Então, gente, eu sou Helena, sou advogada, especialista em direito previdenciário. Atuo na área previdenciária por cerca de 2 anos, né? Assim, o direito previdenciário caiu no meu colo. Eu fui convidada para ser associada em um escritório, eu aceitei, tinha pasta de previdenciário lá, eu aceitei e me apaixonei, simplesmente. E aí comecei a atuar, cada dia gostando mais, e aí é o que eu pretendo fazer. Muito bom, doutora, muito bom. O tema que a gente vai abordar aqui hoje é como acelerar, né, o processo administrativo previdenciário, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, a respeito disso, se tem alguma forma de acelerar ele, se existe essa forma, né? Na verdade, não existe um milagre, né, doutor? Existe uma forma que você pode estar fazendo ali para que, com isso, o seu processo evite, né, alguns erros e venha, assim, a ser mais sério, mais rápido, né? Mas o milagre, a gente sabe que não existe, a gente vai falar sobre isso aí na É live. importante a gente falar isso, porque assim, não existe fórmula mágica, não existe um Com certeza. segredo, não existe, enfim, não existe nada de fato que você possa fazer. O que a gente pode fazer é ter uma atuação dentro da nossa profissão, dentro da ética, atuar de uma forma que a gente sabe quais os documentos apresentar, o que é melhor, dependendo do benefício, né? E aí é Sim, isso com que a gente certeza. vai trazer aqui hoje. Com certeza. Né? A gente vai começar, então, vamos começar falando sobre como montar, né, um processo ali administrativo. Isso vai servir, pessoal, tanto para advogados como para segurados também que venham querer, né, dar entrada em seus processos administrativos, requerer seus benefícios sozinhos. Né? Então, vamos lá. Quer falar, doutora, a respeito? Posso falar, assim, é uma coisa Tamanho de documento? bem básica. Na verdade, o INSS exige alguns padrões de documentação na hora que você for requerer o benefício. Hoje, como a maioria dos requerimentos são feitos de forma online, pelo meu INSS ou pelo INSS digital, pelo advogado, então existe um padrão a ser utilizado, né? O formato PDF de qualquer documento que você for enviar, e cada documento com 5 megas, chegando ao máximo de 50.
E aí tem os documentos certos, enfim, a gente vai abordar isso mais para frente. Saber o tamanho do documento, tem o jeito certo de escrever esses documentos. Primeiro você põe o nome do segurado, né? Por exemplo, Maria, underline, CPF, underline, original, se é original, se é cópia, e underline de novo na numeração do documento. Isso tem tudo um padrãozinho num guia prático de um acordo firmado entre o INSS e a OAB. Tem todo um padrão que precisa ser seguido na hora de fazer o requerimento. Entendido. Em relação a essa questão isso aqui mais voltado para advogados, né? Além da ordem dos documentos, que a gente tem que seguir, né? Tem uma ordem a se seguir, qual seja, né, doutora? Procuração ou tempo de apresentação, se a pessoa advogada está por si só, o tempo de apresentação pode ser, ou procuração, né? Os documentos do advogado, né, que está ali representando a seu cliente, os documentos pertinentes ao benefício, né? E nesse caso aí, a gente não vamos entrar em cada benefício, né, doutora, para não delongar muito na live. Mas os documentos básicos, que praticamente todos os benefícios requerem, qual seja a CTPS, né? Documentos pessoais, a identidade, CPF, né? Esses são documentos em todos os processos obrigatórios de estar sendo juntados, né? Tanto pelo advogado, ou se caso a parte também venha querer fazer o requerimento só, né? Ela terá que juntar esses documentos. Uma coisa que a gente, com o tempo, acaba aprendendo, e a gente, quando é advogado, começando a previdenciária, a gente erra muito, é achar que o processo administrativo é igual ao processo judicial, né? Que a gente tem que fazer uma petição toda formal, endereçamento para o juiz, tudo bonitinho, e no processo administrativo não é assim. Por quê? Porque o próprio nome já diz, é um processo administrativo. E outra, quem vai analisar aquele processo administrativo são os técnicos do INSS. Muitas das vezes, não tem formação em direito esses técnicos, né? Então, se você fizer uma petição muito formal, esse técnico muitas das vezes não vai nem entender. Até, inclusive, eu costumo dizer que a petição administrativa, quanto mais simples possível você conseguir fazer ela, melhor, né? Em relação a essa questão, por exemplo, a gente que é advogado, vai fazer, muitas das vezes no INSS, você não precisa nem fazer aquele endereçamento, a qualificação das partes ali no processo administrativo previdenciário. Não é necessário a gente ter aquele formalismo que a gente tem na justiça. Por exemplo, ao invés de colocar lá Maria, filha de João, tal, completo, fazer aquela de forma extensiva, né? Fazer aquela qualificação grande. Não, coloca lá nome, Maria, CPF, coloca, RG, coloca, né? E o nome da mãe, porque ajuda muito o técnico a conseguir encontrar ali se caso der homônimos, né? Os nomes tiver nomes homônimos, né? Então, assim, isso facilita bastante. E outra, ao invés da gente estar fazendo aquelas petições gigantes, né? Que a gente tem costume de fazer em alguns casos aí na justiça, no previdenciário aqui no processo administrativo, não. Fazer uma petiçãozinha bem enxuta, né? Bem curtinha mesmo. De preferência, colocou ali, qualificou, já parte, em vez de colocar dos fatos, dos fundamentos, coloca lá, por exemplo, assim, ó, dos fatos e observações. E tenta minimizar isso aí no máximo uma lauda, toda petição numa lauda. É simplesmente apontando, né? Apontando ali o que você quer, para que o técnico do INSS, quem vai estar analisando ali, né, o analista, possa entender, né, qual é o seu pedido, porque na verdade eles se preocupam mais com documentos. Se os documentos estão todos ok, se o CNIS está ok, dependendo se for uma aposentadoria, se for um benefício que exige, né, está olhando o CNIS. Se tiver tudo ok, beleza, o documento para ele já é o que basta. Mas se você, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer aí um pedido de aposentadoria com conversão do tempo especial. Nesse caso, é um caso mais complexo, né? Ele exigirá do advogado que está fazendo esse processo, pelo menos mostrar ali quais períodos que você quer a conversão, qual que é o tempo trabalhado dessa pessoa. Se ela vamos supor que ela tem 30 anos sem a conversão, ela vai passar a ter 35 com a conversão do tempo comum, do tempo especial em comum. Então, seria importante apontar, né, nessa petição esse contexto. Por quê? Para facilitar para o técnico entender o que você quer. Que você simplesmente juntar documentos, no caso, por exemplo, de aposentadoria especial, ele simplesmente vai olhar o tempo que está lá, ele não vai nem fazer a conversão. Né? Raramente vai acontecer. A não ser que seja um caso que você peça, que você mostre, ó, tal período de 2005 a 2010, por exemplo, foi trabalhado
né, em atividade que dá direito à aposentadoria especial. E vai haver essa conversão, né, que seja o homem vai converter ali, por exemplo, se o homem tem 10 anos ali de trabalhar de contribuição naquela empresa, por exemplo, vai se tornar 14, se for mulher se tornará 12. Então a gente tem que ter esse cuidado nesse sentido. Ou então fazer, né, uma petição desenhada. O que é uma petição desenhada, pessoal? É uma petição que o advogado pode fazer ela, ou até o próprio segurado, se for tentar dar a entrada sozinho, né? Fazer uma petiçãozinha desenhada, porque lá tanto no INSS como no INSS digital, que é o INSS voltado, né, específico para advogados, tem a oportunidade daquela pessoa estar peticionando, está juntando ali um requerimento. Nesse requerimento, nessa petição, se você for falar, por exemplo, tem que fazer uma correção do CNIS, né? Eu quero que corrija o meu CNIS, porque ele está com o vínculo aberto no ano, tem a data de entrada 2008, porém está em aberto, ou seja, e essa pessoa trabalhou um pouco até mês de fevereiro de 2010, né? O que ela vai ter que fazer? Uma das provas para que ela prove essa correção no CNIS, que achei esse vínculo, ou seja, é a CTPS, né? O que seria interessante? Além dela juntar lá a CTPS no rol de documentos, escanear e juntar, ela tirar um print, né, ou tirar uma foto dessa CTPS bem tiradinha, colorida, né, e anexar na petição, fechar o vínculo tal, coloca a foto do vínculo, né, que comprova, para que o técnico do INSS fique mais fácil localizar isso aí e está fazendo o fechamento. Então isso é muito interessante. Doutora, fala também para a gente dessa questão dos documentos, né, a forma correta de escanear, como tem que ser, a forma que você deve colocar o documento, a formatação dele. Eu acho importante também a gente frisar o seguinte: existem dois sistemas a serem utilizados no requerimento do benefício, né? O meu INSS, que é do segurado mesmo, o CPF do segurado, a senha do segurado, e o INSS digital, que é de acesso exclusivo aos advogados. E lá no INSS digital, quando você se cadastra como procuradora no meu INSS, vem todos os processos. Então, você acompanha tudo por ali. Você não precisa ficar entrando de cadastro em cadastro de cada cliente. Então, é importante fazer esse cadastro. Eu já ouvi muitos colegas falando que não tinham cadastro no meu INSS e não sabiam dessa facilidade. E é importante frisar também essa questão dos servidores, né, dos técnicos, dos analistas. Às vezes, eles realmente, de fato, não têm formação em direito. Então, eles não querem saber se você sabe latim, qual o melhor termo técnico que você sabe usar. Eles não querem saber isso. Eles querem saber, aquele segurado tem direito àquele benefício? Então, o que cabe ao advogado ou ao segurado é juntar os documentos corretos, fazer a petição da forma mais sucinta possível, como o doutor Ivan falou, e fazer na menor quantidade de folhas possíveis, porque ficar a petição extensa demais, não lê, não adianta, e assim, nem é obrigação juntar uma petição, né? Não é obrigatório a juntada de uma petição. Isso, não é obrigação. Porque esclarece alguns fatos que podem não ficar muito bem esclarecidos com a juntada dos documentos, né? Mas assim, cada requerimento exige um tipo de documentação. Então, tem que analisar com cuidado. O segurado, se for da entrada sozinho, analisa bem o que está fazendo. Se for pedir um auxílio do advogado, o advogado vai dar o melhor caminho, saber quais os documentos que precisam, que estão faltando, enfim. Com certeza. Até, inclusive, tem um servidor do INSS que ele dá cursos, né, online. Eu sigo muito ele, assisto muitas lives dele, ele brinca o seguinte, quando ele vê que o processo, né, independente que seja o advogado que fez, seja o segurado, quando ele vê que a documentação está escaneada de forma errada, está toda bagunçada, que ele tem que ficar virando a cabeça ali na tela do computador para poder conseguir fazer a leitura dos documentos, ele, inclusive, joga para o final da fila, não só ele, mas a maioria dos técnicos da INSS, infelizmente, fazem isso. Porque os caras têm muito processo ali para estar analisando no dia, eles têm meta a cumprir. Se chega na mão deles o processo todo bagunçado, todo fora de ordem, o documento não está em ordem cronológica, os documentos estão escaneados de forma que não estão legíveis, estão escaneados de cabeça para baixo, de lado. Aqui até porque, deixa eu ver se eu acho aqui uma carteira de trabalho aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo, só para vocês verem. Aqui tem
Tem uma carteira de trabalho aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que é o seguinte, muitas das vezes, doutor, a gente como advogado, quando você pega o processo do seu cliente, o que acontece? Você vai conferir a documentação, até mesmo para entrar judicial, depois de ter sido negado o benefício e tudo mais. Deixa eu tampar aqui os dados. A gente vê as pessoas, na hora de escanear os documentos, faz de forma totalmente errada, né? Igual, por exemplo, a carteira de trabalho, gente, se você for escanear uma carteira de trabalho, tem que escanear ela da forma de leitura, né? A primeira página aqui, ó, ela se lê assim, mas já, por exemplo, aqui, a segunda página de algumas carteiras, ela já é o contrário, tá vendo? Ela já é o contrário, né? Ela fica assim. Então, vamos tentar escanear sempre na ordem correta, sempre escanear o documento da forma de leitura, para gravar mais fácil. Vai escanear um documento que seja identidade, que seja uma CTPS, né, uma carteira de trabalho, que seja um CPF. Qualquer documento que você for escanear, atente a isso, tenha esse cuidado, né, de fazer o scanner ali de forma que você mesmo consiga ler. Por quê? Porque se você fizer um processo que foi escaneado de forma toda torta os documentos, né, de forma que que o técnico não vai conseguir ler, ele vai demorar mais para definir seu benefício. Isso aí acontece, infelizmente. Então, sim, tem que ter esse cuidado. Independente que você seja advogado, que você seja segurado, tomem esse cuidado, né, na hora de fazer scan de documento. É uma coisa tão simples, mas muitas pessoas não se atentam a isso. E uma simplicidade de um documento, por exemplo, um documento que está e não está legível, né, que a pessoa não consegue entender, ali o técnico não consegue entender, ele pode abrir uma diligência, e essa diligência não, abertura de exigência. Eu sempre confundo diligência com abertura de exigência. Ele pode abrir ali, né, a exigência e, querendo ou não, essa abertura de exigência vai atrasar o seu processo no mínimo, em 30 dias. Um benefício que talvez, na primeira olhada do técnico ali, ele poderia deferir para você, você vai perder mais 30 dias, ou talvez até mais, né? Porque a gente sabe que hoje o INSS está abarrotado de requerimentos, a fila nacional está gigantesca, né? E a gente sabe que o INSS hoje ele carece de técnicos, né? Carece de mão de obra, até está previsto aí para ter algum concurso agora mais próximo, né? Porque infelizmente hoje a gente sabe que a sobrecarga sobre os servidores do INSS está gigantesca, ainda mais com essa pandemia que teve agora, o que teve de requerimento de pensão por morte, requerimento de aposentadorias, né? Pessoal requerendo aposentadoria porque não quer mais trabalhar, com medo da doença e está se aposentando mais rápido. Então, sim, tem pessoas que talvez estavam esperando um pouco mais para se aposentar, com a idade melhor, com o tempo de contribuição melhor, para poder fazer uma melhor média de salário-benefício, acaba abrindo mão, né, desse valor que receberia mais se esperasse daqui 1, 2, 3 anos, e acaba se aposentando precocemente. Por quê? Porque não está conseguindo mais suportar, né, esse medo da doença, da Covid. Então, assim, é uma situação muito complicada. Se você tiver uma abertura de exigência no seu processo, nessa atual conjuntura que vivemos hoje, pode ter certeza, que eu acho que não demora só 30 dias, não, vai demorar 60, 90 ou mais. Então, tenham esse cuidado. Doutora, quiser acrescentar mais alguma coisa nesse sentido aí? Vou acrescentar. O que acontece hoje é o seguinte, eu vejo muitos colegas de profissão, outros advogados, enfim, é como se eles vivessem em uma situação de querer ser inimigo do INSS. E não precisa ser assim. Eu vejo muito advogado querendo, às vezes, falar mal de alguma coisa, de alguma situação que aconteceu dentro de um processo administrativo, às vezes pelo próprio erro do advogado. É claro que a gente não pode... o INSS comete erros, a gente sabe, não é à toa que tem inúmeras demandas judiciais, mas eu acho assim, a gente tem que tentar facilitar ao máximo o trabalho daquele que está analisando. O tanto de gente que está fazendo requerimento, se for parar para pensar o número de servidores com o número de requerimentos, a conta não fecha, de jeito nenhum. Não fecha. Então, assim, o que a gente tem que fazer é tentar facilitar o trabalho, lógico, sempre, e procurar fazer isso da melhor forma possível. Assim, os documentos certos, da forma correta, é muito importante a gente instruir o processo administrativo muito bem, porque isso vai facilitar muito a vida do analista, de quem está analisando o seu processo administrativo. Até a gente mesmo, quem não gosta de ter um processo todo organizadinho, mandar para o juiz uma petição bonitinha, por que não fazer isso dentro do INSS? A atuação administrativa é muito importante. Se vier a ser uma demanda judicial, é muito importante que o processo administrativo seja muito bem instruído, para você não cometer falhas. O que acontece muito, que eu vejo acontecendo, por exemplo, no caso de pensão por morte,
E aí você precisa comprovar a qualidade de dependente de um casal que vivia em união estável. E aí o segurado faleceu, eles não tinham um contrato de união estável, eles tinham uma união estável ali, mas não tem comprovação. O que acontece muito, que eu vejo, é advogado, por exemplo, não requerer uma justificação administrativa dentro do processo judicial, dentro do processo administrativo, aí vai para o judicial, no judicial o juiz fala, não, volta lá para o administrativo, faz uma justificação e depois você volta aqui para pedir. Isso atrasa muito, porque se o processo tivesse sido bem instruído lá atrás, o processo administrativo, pode ser que aquele benefício tivesse sido concedido, e ainda que não fosse, né, se vier a ser um processo judicial, ele vai acabar sendo mais rápido, porque o juiz não vai pedir para voltar lá para fazer uma justificação administrativa. Eu vejo cometendo muito esses erros. Justificação administrativa é uma obrigação do INSS quando se precisa comprovar alguma situação. Então, não tem de, não vou fazer. Quando cabe a justificação, o INSS tem que fazer. Né? Claro que a gente não vai fazer um requerimento de uma justificação que não tem cabimento, né? Tem que saber analisar o processo, enfim. Isso tudo tem que ser analisado com muita calma. Com certeza. Pegando o gancho na sua fala, essa questão aí da falta de instrução no processo administrativo, antigamente é que não era muito cobrado, né? A gente sabe disso, ainda mais que a maioria dos processos antigamente eles tramitavam na justiça comum. Na justiça comum, o processo previdenciário, ele, querendo ou não, ele é mais tranquilo, né? A gente sabe disso, por quê? Porque o juiz que está ali analisando aquele processo, ele não é um juiz que vive somente de especializações, de analisar processos previdenciários, né? Ele tem diversos outros processos, o tempo dele é muito corrido. Quando é na Justiça Federal, não, aquele juiz ali, ele é especialista naquela área, ele sabe o que está fazendo, né? E outra, na Justiça Comum, raramente você vai ver o procurador do INSS lá, né? Fazendo a defesa do INSS. Na Justiça Federal, ele está lá todo dia batendo ponto. Então, assim, quando você faz alguma coisa errada no processo administrativo, que você deixa de juntar um documento, você deixa de requerer uma justificação administrativa, por exemplo, que a doutora falou, isso aí pode te atrapalhar lá na frente. Inclusive, eu não gosto nem de pegar, eu não costumo nem pegar. Quando eu vejo que o processo está mal instruído e foi negado no INSS, dependendo do tempo que tiver tramitado esse processo, não for um prazo muito longo, se ainda tiver em tempo de recurso, a gente faz o recurso, junta a documentação e já corrige, né? Porque no INSS, não é igual na justiça que você tem os prazos corretos para juntar a documentação no INSS, no processo administrativo dentro do INSS, a qualquer momento, enquanto o processo ainda estiver ativo, você pode estar fazendo a correção, fazendo juntar documentos, né? Então, assim, quando chega algum processo para mim que já não tem mais prazo para recurso, não tem mais prazo de fazer correção, não tem como fazer reabertura de tarefa, eu opto, converso com o cliente, se quiser dessa forma assim, se não quiser, eu até aconselho procurar outro advogado que faça. Por quê? Porque a gente busca mais o êxito, né? O que adianta você pegar um processo que está todo bagunçado, você sabe que não vai ter êxito lá na frente, e dar entrada pelo judiciário, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, o seu cliente vai perder tempo, vai perder dinheiro, muitas das vezes passa por dificuldade, porque talvez está desempregado, ou está ali aguardando aquele benefício, né? Não está podendo trabalhar, alguma coisa do sentido. Então, assim, o correto, pessoal, no processo administrativo, mesmo que já esteja em fase de recurso, né, juntar documentação. Se aquela documentação não foi juntada lá no requerimento, principalmente aposentadorias especiais, cuidado, né? Muitas das vezes a gente vê que o PPP está todo errado. A maioria dos PPP das empresas, infelizmente, é mal feito, né? Tem várias correções a serem apontadas pelo advogado, tem as notificações a serem feitas, né, às empresas para correções desse PPP. Vamos supor que o seu cliente, né, deu entrada sozinho no benefício especial, a aposentadoria tem tempo especial, e o PPP está errado. O que você vai fazer? Se ele já deu entrada e foi negado, não tem prazo de recurso, no recurso você junta o PPP corrigido ou junta pelo menos as notificações mostrando que você pediu à empresa e que a empresa ainda não entregou aqueles documentos. Para quê? Para fazer prova. Porque quando chegar no juiz, o juiz vai te questionar. Por que o seu doutor não juntou, né, essa documentação lá no INSS, está querendo juntar só agora? E muitas das vezes ele indefere o processo por falta de interesse de agir. Então tem que ter esse cuidado, né? Então cuidado é um cuidado que se deve observar. Por quê? Porque a partir do momento que você pega um benefício para você fazer, né, você está ali, muitas das vezes, com um prato de comer, né, do seu cliente na mão. Porque talvez aquele benefício é a única fonte de renda que ele vai ter.
Talvez ele não tenha uma outra fonte de renda, se ele for solteiro, se ele for casado, talvez o marido não tenha uma fonte de renda, talvez a esposa não tenha uma fonte de renda. Então, assim, você está brincando ali com a vida, então tenha muito cuidado ao requerer um benefício. Doutor, quer acrescentar mais alguma coisa? É importante o seguinte, eu sou fã do processo administrativo e previdenciário. Eu acho que quanto mais a gente resolve antes, melhor. Primeiro, Sim, porque é mais fácil, igual o doutor falou. Você quer juntar um documento, você junta a qualquer tempo. Exceto nos casos de exigência, lógico que você tem um prazo para juntar, né? Mas se quer juntar um documento, você junta a qualquer tempo. Preferencialmente no início, mas se você tiver alguma documentação para juntar depois, você junta. Eu sou fã do processo administrativo e previdenciário. Mas uma outra vantagem que eu vejo é o seguinte. O benefício foi indeferido, você vai olhar o posicionamento do CRPS para saber qual é o posicionamento do conselho a respeito daquela situação específica. Se for procedente, eu sou a favor de recorrer administrativamente. Tem advogado que não prefere. Por que eu prefiro? Porque na hora de receber o benefício, você, o seu cliente, não precisa ficar esperando RPV. Dali, no máximo, 15 dias, o dinheiro está na conta do seu cliente. Sem falar que tem coisa hoje que está mais fácil reconhecer no administrativo do que no judicial. Inclusive, essa questão que o povo judicializa muito aí, essa questão de reconhecimento de tempo remoto rural, né? Hoje, no INSS, se você chegar nas câmaras de recursos dele, muitas das vezes está sendo reconhecido ali, né? E, inclusive, tem decisões do próprio INSS interno ali, claro que ajuda de recursos, né? De reconhecimento de tempo rural, gente, remoto, até 8 anos de idade de segurado. Então, isso é muito bom. Por quê? Principalmente nessa época agora que o pessoal está querendo aposentar rápido, está querendo aposentar mais cedo, devido à pandemia, como a gente falou anteriormente. Se a pessoa tem tempo rural, você reconhecer esse tempo para ela é muito importante, para aumentar ali o período contributivo dela, né? Para fazer com que essa pessoa talvez consiga bater até uma regra antes da reforma, né, pessoal? Tem um direito ali adquirido e consiga se aposentar através do direito adquirido ali. Então, assim, é muito importante isso aí, pessoal. Tem que ter esse cuidado. E uma coisa que a gente vê muito, doutora, essa questão de benefício aí, a gente vê o pessoal... Foi até uma pergunta que foi feita hoje no meu Instagram mais cedo, eu deixei uma caixinha de pergunta lá. O pessoal fica falando assim, tem muita gente vendendo curso, prometendo milagre no processo administrativo, que vai sair dentro de 24 horas. Gente, isso não existe. Esses milagres não existem. Não existem. Né? Coloquem isso na cabeça. Coloquem isso na cabeça. Acontece o seguinte. Pode acontecer o seguinte. Tem alguns tipos de benefícios que podem ser deferidos automaticamente. Por quê? O INSS tem um sistema que ele consegue fazer deferimentos automáticos. Inclusive, eu vi uma reportagem esses dias, até queria ter trago ela aqui para a live e esqueci. Esse sistema do INSS parece que falhou, salvo engano, acho que negou 35 mil benefícios por dia, parece. Um trem assim. Foram vários benefícios naquele dia, né, que foram negados por erro do sistema. Então tem que ter esse cuidado também, ficar atento. E talvez a pessoa tenha benefício negado e não procure um advogado para ver se foi algum erro, né? Para poder corrigir e ter o seu benefício concedido. Então, assim, alguns benefícios, vou citar exemplo. Salário maternidade. Se o CNIS estiver enxutinho, se tiver tudo ok, se o tempo contributivo estiver tudo no INSS, se não tiver nenhum vínculo aberto, não tiver nada errado ali recente, bateu no sistema a documentação, colocou a documentação exigida, bateu no sistema, tem casos que a pessoa entra e já sai na hora o benefício, praticamente, é questão de minutos, né? Pode durar um dia, demorar um dia, depende. Ou então, uma aposentadoria, por exemplo, por idade, ela tem lá o tempo de contribuição necessária, né? Tem a carência necessária no CNIS, tá tudo ok, o benefício vai ser deferido automático ali, vai sair na hora. Então, assim, tem algumas aposentadorias, alguns benefícios, você consegue sim fazer 24 horas, mas essa promessa de milagre, tem esse benefício deferido em 20 isso não existe. Né? O primeiro passo para você conseguir. Isso seria. O primeiro passo para você conseguir um benefício dentro de 24 horas, como é o milagre que eles vendem aí, né? Cobra caro por isso, é o que é? Ter um CNIS 100%, ter um CNIS enxuto. Mas a gente que é advogado sabe que é quase impossível você encontrar. De cada 10 que você pega, um tá enxutinho. Aí o que pode fazer? Isso, o que pode ser feito? Se a pessoa não tiver com muita pressa vamos supor que é uma aposentadoria, faz o planejamento previdenciário, o advogado fez um planejamento previdenciário para essa pessoa, fizeram a previsão que ela vai se aposentar daqui a um ano. Dentro desse ano é plenamente capaz, né, o prazo é totalmente hábil, para você fazer todas as correções de CNIS antes mesmo de você requerer o benefício. A correção de CNIS, ela pode ser feita da entrada do benefício, né, quando você faz o requerimento ali, ou ela pode ser feita anteriormente.
Tem uma época que o INSS estava se negando a fazer isso aí, né? Não, você fazia o requerimento lá, ligava lá para pedir o acerto de CNIS, eles não, a gente só pode fazer quando você for dar entrada na aposentadoria. E muitas pessoas, com 30 anos de idade, 40 anos de idade, estavam dando entrada em aposentadoria. Para quê? Para poder corrigir seus CNIS. Né? Foi uma jogada que o pessoal achou que os advogados encontraram, para poder fazer correção de CNIS. Mas hoje não. Vocês que são advogados aí, inclusive, tem um canal específico para advogado hoje no INSS, que é o 0800 0135 Eu fiz até um isso. post no meu Instagram sobre isso, sobre esse canal. Já usei esse canal algumas vezes. Já consegui, de boa, já. Eu consegui. Tava com dúvida esses dias, liguei lá, eles me informaram, me ajudaram a esclarecer algumas dúvidas em algumas questões do benefício. Então, assim, liguem lá e falem que querem fazer o acerto de CNIS do seu cliente, né? Fala que é um fulcro na portaria 123 de 2020, é uma portaria interna do INSS. Quando você citar essa portaria, eles já vão procurar e vão ver que vai ter que fazer a correção. Né? O próprio INSS já regulamentou esse tipo de portaria. Então, é um requerimento que se faz só pelo telefone, não tem no INSS digital, nem no meu INSS. Não. Acerto de você vai ligar, isso. A pessoa vai ligar, aí o técnico do INSS vai abrir uma... Não é diligência, não, eu fugi de novo, toda hora. Não, abertura de exigência. Vai abrir uma exigência lá no meu INSS, por exemplo, do seu segurado, entendeu? Do seu cliente. Você vai dar os dados do segurado, né? Ele vai abrir uma abertura de exigência lá no meu INSS dele. Aí você vai lá e vai juntar toda a documentação, né? Que comprove aquele vínculo que você quer corrigir ali. Ou qualquer coisa, que seja uma indenização, que seja uma complementação, né, de tempo. Então, assim, se você fizer isso tudo antes, eu falei isso tudo, enrolei falando isso tudo para poder chegar no que eu queria chegar. Se você fizer tudo isso antes, quando você for dar entrada no seu benefício, como o seu CNIS vai estar todo enxuto, vai estar todo 100%, aí sim, aí talvez você tenha a chance de sair 24 horas. Mas isso não é a certeza, pessoal. Isso aí é uma coisa que pode vir a acontecer, né? A gente não tem como prever que é 100% que vai acontecer, mas pode vir sim acontecer. Mas só nesses casos. Agora, se tiver um CNIS bagunçado, se tiver vários vínculos abertos, você nunca vai conseguir um benefício de um dia para o outro. Você pode ter certeza que vai demorar. Se você não juntar a documentação correta, vai abrir exigência, vai atrasar seu processo. Teve caso o processo que chegou aqui na minha mão aqui de 500 que requeria sozinho. O processo demorou 1 ano e meio para ser deferido administrativo. Foi deferido, mas demorou 1 ano e meio. Sabe quantas exigências que foram abertas? Salvo engano, foi 5 ou 6. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Vou aproveitar, doutor, que a gente está com bastante gente aqui. Depois, lá no meu canal do Telegram, que está lá na minha bio, eu vou mandar lá no canal o guia prático do INSS Digital, tá? Então, quem quiser, é só entrar lá no canal, que depois eu vou mandar. Assim que acabar a live, eu mando lá. Não, tranquilo. Só escutar, né? E outra coisa, quem não estiver seguindo a doutora ainda, siga, viu? Tem muito conteúdo bacana no Instagram dela. Já quem não for seguidor dela aí, já arrasta no canto esquerdo aí, ó, só clicar por cima do meu nome aí, que estiver assistindo a live. Clica por cima do meu nome, tem uma setinha, já vai conseguir ver o Instagram dela e já seguir. Queria, inclusive, então, assim, agradecer pelo convite, né, do doutor, pela live. Obrigado. Gostei muito obrigado. Prazer é nosso ter você aqui na live com a gente. Com certeza, muito a acrescentar. E outra coisa, doutor, igual a gente está falando essa questão... Seu som está baixo, eu acho que você desligou algum... Desliguei meu fone, gostei dele sem querer que desligou ele. Deixa eu ver se ligou, só um minutinho, pessoal. Erro técnico aqui. Só um minutinho. Tem que clicar nele aqui para ligar. Tá baixo ainda. Eu acho que foi o de carro, do outro lado. Tem hora que você encosta nele, segura sem querer, você coloca a mão no... Faço isso direto. Aí, voltou. Melhorou? Então vamos lá, então. Tem que ter, né, pessoal, a gente falando aí, tem que ter esse cuidado. E outra, isso então não caia muito nessas enganações de cursos que te promete 24 horas fazer seu benefício ser deferido. Isso aí é uma coisa que meio que é enganação. Teve uma outra pergunta, doutor, que foi feita lá no meu canal do Instagram aqui, na minha página. Foi uma seguidora lá que perguntou o seguinte: doutor, eu posso dar entrada sozinha na minha aposentadoria especial? Poder pode, né? Esse é o que a gente sempre fala. Mas tem que entender que uma das aposentadorias mais complexas que tem de fazer é a aposentadoria especial ou a conversão de tempo especial em comum. Por quê? Vai exigir técnica.
né? Muitos advogados nem gostam de pegar esse tipo de processo, por quê? Porque é complicado, é complexo, tem que estudar, tem que debruçar ali naquelas IENs ali, você tem naquelas portarias, naqueles decretos antigos, né, que eram utilizados antigamente, tem que saber todas as regras. Então, assim, tem que saber analisar um PPP, né, bem analisado, pedir as correções, porque senão o INSS vai negar, vai ter toda a trabalheira. Então, assim, pessoal, a aposentadoria especial eu não aconselho ninguém a fazer sozinho. Na verdade, eu não aconselho ninguém a requerer nenhum tipo de benefício sozinho. Mas a aposentadoria especial, eu acho que é um dos mais difíceis de conseguir. Principalmente, com advogado é difícil. Sozinho, pior ainda. E outra coisa que a doutora falou, que eu gostei muito, foi essa questão de sempre usar, né, a via administrativa, sempre esgotar todos os recursos ali na via administrativa. Por quê? A gente falou, a maioria dos benefícios hoje, se você conseguir esgotar as vias administrativas, você consegue o êxito ali mesmo, não tem que ir para a justiça. A maioria dos advogados cometem o erro de negou o processo do seu cliente, do administrativo, não recorre, não faz nada. É claro que tem uns casos que não adianta recorrer, igual ao auxílio-doença, não adianta recorrer administrativo, não, isso é fato. Mas tem casos que compensa sim recorrer, principalmente reconhecimento de tempo especial. Então, assim, recorra, né, aproveite a via administrativa. Não leve direto para a justiça, porque muitas das vezes, talvez faltou algum documento no processo administrativo, você não conseguiu enxergar isso, você vai ter seu processo judicial também indeferido, então tenha esse cuidado. Doutora, está com a palavra. Eu acho importante, já que a gente falou sobre essa questão, né, de esgotar as vias administrativas, a gente falar também sobre a situação do benefício, né? Porque quando você faz um requerimento, sim, aparece lá em que situação o seu benefício. Interessante. Então, são algumas situações, né? Quando ele está concluído, cancelado, em análise ou em exigência. Quando ele está concluído, é quando ele acabou e aí teve uma decisão, deferindo ou indeferindo o benefício. Quando ele está em análise, é porque ele ainda está em andamento, pode ser que abra uma exigência, pode ser que ele requeira algum documento, enfim, pode ser que seja perto de conceder ou não conceder o benefício, enfim, ele ainda está em andamento. Quando ele está cancelado ou suspenso, você tem que saber o motivo do cancelamento e da suspensão, né? Para procurar saber o que pode ser feito naquele momento. Ah, meu benefício está suspenso porque eu fiquei tanto tempo sem sacar. Então, você pede uma reativação de benefício. Diferente da exigência, que é quando falta algum documento, que foi o que a gente falou aqui, faltou algum documento, o servidor vai te dar um prazo de 30 dias e vai te pedir o documento. Então, você tem 30 dias para juntar aquele documento. Se não juntar, o seu processo vai concluir, vai para concluído e indeferido, se você não juntar o documento que ele está pedindo. E aí, é isso que a gente está frisando desde o início da live, porque quanto melhor a gente instruir o processo, menor a possibilidade do servidor abrir uma exigência e você adianta o seu processo. É isso que a gente quer. Uma das maiores dicas, na verdade, para acelerar o processo administrativo é instrua bem o seu processo administrativo para que você evite a abertura de novas exigências. E assim sai rápido, né? Doutora, eu sei que você entende muito desse assunto aí, eu vou deixar para a senhora. Sobre reabertura de tarefa. Fala pra gente um pouquinho, que muitos advogados não conhecem isso até hoje. Já teve vários colegas meus, né, que perguntaram, doutor, quer reabertura de tarefa? Como é que eu faço? Né? Vou deixar para você. A reabertura de tarefa, o que acontece? É um tema que você precisa, não é nem dominar tanto, mas precisa saber analisar o indeferimento do benefício. Por quê? Você tem que analisar o motivo do indeferimento. A reabertura de tarefa basicamente é um erro grosseiro do INSS. Por exemplo, no mesmo exemplo que eu dei no início da live. Uma pensão por morte. Então, pensão por morte são 3 requisitos. O evento morte, a qualidade de segurado do falecido e a qualidade de dependente. Um problema que tem muito hoje, os 2 problemas, é comprovar a qualidade de segurado e qualidade de dependente, né? A qualidade de segurado, se a pessoa era aposentada, sem problema. O que acontece é quando, por exemplo, a pessoa trabalhava de carteira assinada, trabalhava, mas a carteira não estava assinada, na verdade, ou o que eu vejo muito é no caso da qualidade de dependente, de quem vive em união estável, e aí não consegue comprovar, porque não fez registro dessa união, não fez nada, e aí fica difícil de comprovar. Só que, do mesmo exemplo que eu dei no início da live, o INSS simplesmente indefere o benefício sem fazer uma justificação administrativa. A justificação administrativa é como se fosse uma audiência administrativa no INSS, né? O servidor vai lá, faz as perguntas,
para as testemunhas, você conhecia o segurado, você conhecia fulano e fulano, eles eram casados, não eram? Eles viviam juntos, como é que era a relação deles? Então, nada mais é do que uma espécie de audiência, né? E aí, quando o INSS não dá essa oportunidade de fazer uma justificação administrativa quando é cabível e conclui o benefício indeferindo, cabe uma reabertura de tarefa, porque é um erro grosseiro do INSS em não cumprir a própria legislação do INSS. Então, já que nesses casos, a reabertura de tarefa é quando tem um erro grosseiro. Você olha o erro de cara do INSS, um erro cometido por ele, você pede a reabertura de tarefa e, na maioria das vezes, dá certo. Na maioria das vezes, o analista reconhece que realmente foi um deslize, ou erro cometeu, reabre o requerimento e você dá prosseguimento normal. Falando em erro grosseiro do INSS, um caso típico de erro grosseiro, muita gente desconhece. Agora até nós dois conversamos aquele dia pelo telefone, a gente até tocou nesse assunto. Aquela questão lá da pessoa que vai lá sozinha requerer um benefício, né? Uma aposentadoria, e vamos supor que ele quer uma aposentadoria rural, né? Ele fala, eu tenho tempo rural aqui, mas não leva documento, ou talvez. Aí o que acontece? Se ele não levou o documento, é obrigação do INSS abrir uma carta de exigência, né? Para que ele traga documento que comprove que ele tem tempo rural. Quando o cara não leva, ou o INSS não faz essa abertura, simplesmente vê a questão do cara, dá uma olhada lá na situação dele, vê que não tem contribuição nem nada, o cara não tem renda, vai e defere um BPC, né, um LOAS, para essa pessoa. O que vai acontecer? A pessoa sai de lá achando que se aposentou. O segurado sai de lá satisfeitinho, aposentei, fui lá sozinho, aposentei. Quando, na verdade, ele estava requerendo uma aposentadoria, realmente veio com benefício assistencial, que não é uma aposentadoria, ele tem 13º. E quando esse segurado vai e falece, aí que está o problema. Aí vem a viúva e os dependentes. Vai dar entrada no requerimento de pensão por morte, achando que o marido estava aposentado, bonitinho, e esse segurado não estava aposentado, ele estava recebendo benefício, prestação continuada, e esse benefício não te dá direito, né, a uma pensão por morte. Aí que está aquela questão. Aí fica difícil provar depois de algum tempo, mas é possível. Aí não está um advogado a analisar e ver, né, se naquela época que ele deu entrada lá, que aquele segurado deu entrada, ele estava pleiteando era um benefício, né, uma aposentadoria, e se ele tinha direito. Porque se ficar provado que aquele segurado tinha o direito de se aposentar, ou se fosse, por exemplo, se tiver ficado inválido, tinha o direito ali a um auxílio ali, um auxílio-doença, né, hoje chama benefício por incapacidade temporária, aí o INSS, nesses casos, ele é obrigado a converter o BPC em pensão por morte. Por quê? Porque ficou provado que na época que ele deu entrada, que foi instituído o BPC, era para ter sido instituído um benefício diverso, ou seja, uma aposentadoria, um auxílio. Então, assim, esse é um caso de erro grosseiro do INSS, e acontece muito, mas muitas pessoas não sabem disso. Aí, quando vai requerer a pensão por morte, descobre que era o BPC e deixa quieto. Então, assim, isso aí é um alerta que eu estou dando, tanto para advogados como para segurados que estão aí assistindo a gente nessa noite. Se vamos por o seu companheiro, o seu pai, né, faleceu e você foi dar entrada no INSS, né, para requerer pensão por morte, e descobriu que ele tinha era um BPC, não uma aposentadoria, não uma aposentadoria por invalidez, não uma aposentadoria por tempo. O que vai acontecer? Você pode estar conferindo isso aí, porque talvez você não tenha direito. Se vê que o INSS errou lá naquela época lá, você consegue fazer a reversão disso aí e converter a uma BPC em pensão por morte. É um fato muito interessante, é um assunto que muita gente desconhece, né, doutor? E é aí que entra a importância da atuação do advogado. Por quê? Nós somos dispensáveis no processo administrativo, né? Você pode entrar lá, fazer seu requerimento sozinho. Mas, de repente, se você tivesse tido o auxílio de um advogado à época do requerimento, você teria entendido, né? A pessoa que faleceu, por exemplo, teria entendido que estava recebendo um BPC, que não tem efeito sucessório, que não dá direito a 13º. Então, o advogado vai te orientar, olha, você está recebendo um benefício assistencial, você não está aposentado, porque você não tem direito à aposentadoria. Então, esse benefício não vai gerar efeitos sucessórios, né? Sua esposa, seus filhos não vão receber a pensão por morte. Então, daí é que sai a necessidade de ter um advogado no processo. E aí entra o tema da nossa live. Por quê? Tendo um advogado no processo, ele vai saber os documentos a serem apresentados e vai acelerar o seu processo administrativo, é claro, porque o advogado tem conhecimento naquela área.
E é importante também não só contratar um advogado, como também contratar um advogado especialista naquela área. Porque se você contrata um advogado criminalista para fazer um requerimento de benefício, é melhor você fazer sozinha. Eu entendo sim, né? Posso estar errada, a não ser que o advogado seja especialista nas duas áreas. Isso. Tanto é que na época que eu mexi, por exemplo, te dar um exemplo meu. Quando eu advoguei um bom tempo na área criminal e fui desgostando aos poucos, estou parando, estou largando. O que acontece? Enquanto eu não especializei em previdenciário, não fiz vários cursos, não estudei, eu não comecei a pegar processo previdenciário. Por quê? Porque eu sei que se fizer um trem mal feito, vai dar errado, vai dar merda, né? Então, assim, a pessoa tem que estudar, tem que correr atrás, tem que se especializar, porque é uma das áreas mais complexas hoje do direito. É complexo. A gente vê que é difícil, mas tem muita coisa, muita atualização. Profissional muito grande. Assim, eu muito vejo grande, muito grande. Você ajuda muito, gente. Com certeza. Doutor, e nosso tempo está ficando escasso aí, porque a gente quer encerrar a live no máximo 1 hora, porque não quer deixar ela gravada. Quase 1 hora já de live, né? Vamos, tá abrindo aí para perguntas. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui. Eu vi que tinha um pessoal aqui, pessoal. Talvez eu recebi uma pergunta lá, não. Na caixinha que eu abri, uma advogada, a doutora Michele, se não me engano, ela me perguntou como é que faz. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta dela. Ela perguntou como eu faço para dar prosseguimento a um requerimento. Não sei se ela quis dizer que para dar entrada ou para, de fato, pegar um benefício já em andamento, não sei o que ela quis dizer. De qualquer forma, para dar entrada no requerimento, pelo meu INSS ou INSS digital, né? Você seleciona a opção, preenche, junta os documentos corretos. E se for para dar prosseguimento a um benefício já em andamento, você vai pegar os documentos necessários, procuração, fazer um contrato e tal, vai juntar a sua procuração e se cadastrar como procuradora. É muito importante fazer isso, porque isso fica tudo registrado para depois não ter esquentação de cabeça do seu cliente falar, mas você entrou em tal data, você não sabe quando entrou, quando saiu, não sei o quê. Não, porque lá fica tudo registrado. Tem a data que você entra como procuradora, data de finalização do benefício. Então, não sei se ela quis dizer nesse sentido, mas assim, pegar um benefício pela metade, ou no início também, de qualquer forma, você tem que se cadastrar como procurador naquele benefício para não ter problemas depois. E aí, não sei o que ela quis dizer exatamente, mas para dar prosseguimento é isso, o benefício. Ouviu que o benefício está sem documento nenhum juntado. Vai lá nos anexos, junta os documentos que tem para juntar naquele benefício, quais documentos que precisa juntar. E aí, futuramente, se o INSS entender que precisa abrir uma outra exigência, o que vai ser mais difícil se você juntar os documentos corretos, mesmo com o processo em andamento, ele vai fazer o requerimento dele e você junta o mais rápido possível. Com certeza. Até assim, eu vi que muita gente interagiu com a gente, só que a gente estava conversando muito e acabou esquecendo de tá dando atenção também, né? As pessoas que estavam interagindo na live, quero até mandar um abraço pro meu amigo Guilherme Braga, né, que interagiu bastante na live, que eu voltei aqui, fui assistir, fui ver aqui, ele tinha várias interações dele aí, com o amigo dele do Brasil. Então, assim, eu acho que... Tem uma pergunta aqui, doutor. E se você já tiver uma procuração e você incluir outra procuração, tipo quando a parte troca de profissional sem avisar o outro? Pois então, já aconteceu isso comigo. Eu já fui contratada, eu antes de entrar no meu INSS, minha cliente me falou que não tinha dado entrada no requerimento, que não tinha contratado ninguém. Quando eu entrei no meu INSS, já havia um requerimento, mas não havia ninguém cadastrado como procurador dentro daquele benefício. Então, como eu tinha procuração e o contrato, eu juntei minha procuração, me cadastrei como procurador e um tempo depois, na verdade, esse outro profissional nem era um advogado, era um assistente administrativo, que o meu cliente havia contratado na época. Ele entrou em contato comigo, explicou a situação. Obviamente, eu não sabia, não tinha como saber, né? E aí, o que eu fiz foi, eu não quis mais mexer com esse caso, porque foi um caso que me trouxe muita dor de cabeça. Então, eu rescindi o contrato com a minha cliente, cobrei pela rescisão contratual, lógico, e aí ela continuou com outro profissional. Mas aí eu acho que é uma questão de conversar também com o seu cliente. Tem muito cliente que não sabe que está com requerimento de benefício em aberto. Eu vejo isso muito para caso de seguro-defesa, que a colônia entra com benefício, dá entrada no benefício de BPC ou de aposentadoria, nem junta documento, não junta nada, o seu cliente te procura, nem sabe que tem requerimento lá. E aí você fica assim, o que eu faço agora? O que você tem que fazer é cadastrar como procuradora, juntar a procuração e dar prosseguimento àquele benefício. Mas com relação ao que o doutor Will perguntou,
É o que eu faço. Quando já existe um outro profissional, obviamente, sabendo disso, eu não entro no processo de jeito nenhum, nem posso. Mas se eu não souber, foi uma informação que me omitiram, o que eu faço é entrar em contato com o meu cliente, via de regra. Já, na verdade, isso aconteceu uma vez comigo, mas via de regra eu saio do caso, cobro pela multa da rescisão contratual e deixo eles se resolverem para lá. Tem uma outra saída, doutora, nesses casos aí, até porque é questão de ética da OAB, né? Aquela questão do código de ética da OAB. A partir do momento que o processo já tem advogado constituído por procuração, outro advogado não pode entrar, né? Então, assim, se você quiser pegar aquele processo daquela pessoa, o correto é você pedir ela, ó, vai lá e pega um subestabelecimento do seu advogado. Se ele te passar o subestabelecimento, beleza, né? Não, sim, mas eu tô falando assim, para caso de processo administrativo. Sim, de toda forma. Hora de cogitação. Não, mas mesmo administrativo, tem como você fazer um cadastro de uma nova procuração e eu falo assim, pega o subestabelecimento para quê? Se caso depois o advogado for te acionar no código de ética da OAB, você não, você me deu procuração, você me deu subestabelecimento, entendeu? É uma prova para você. Você nem juntar isso no processo administrativo previdenciário, não. Só questão de segurança mesmo para a gente advogar. Né? Não, com certeza, porque tem situações em que a gente não sabe, né? Como foi que aconteceu comigo, não tinha ninguém cadastrado como procurador. Não tem o que fazer, né? Tinha ninguém, eu fui, me cadastrei e, enfim, segui o curso normal das coisas. Aí, depois de alguns dias que essa assistente administrativa me ligou, informou, aí eu entrei em contato com o cliente, enfim, uma confusão, mas que foi resolvida, graças a Deus. Assim, em relação à procuração, tem uma outra dica que eu gostaria de dar, que muito advogado tem dúvida. Já vi muitos colegas perguntar isso em grupo, eu respondi. Muitos advogados dão entrada pelo meu INSS do cliente, né? Ao invés de fazer a procuração ou termo de representação e fazer no INSS do advogado, dão entrada no INSS do cliente. Se você for lá no meu INSS do cliente, juntar a procuração sua com o processo mesmo o processo de andamento, esse processo vai lá para o SAG, vai lá para o seu INSS de advogado. Tá muito interessante isso aí. Porque ele é mais fácil de acompanhar, é melhor para o advogado mexer, porque a gente está mais acostumado com aquilo ali, porque a gente mexe muito com o processo eletrônico, então é mais parecido, entendeu? A gente tem maior facilidade lá. O Wilker até te respondeu, doutor Wilker, ó. Ele sempre omite, né? Com certeza, doutor. O pessoal sempre omite isso aí. Muitas das vezes. E às vezes eles omitem e às vezes nem sabem mesmo. Sim, muitas das vezes não sabem, né? Mas às vezes dá uma entrada e fala que não deu, omite, chega no advogado, doutor, eu quero me aposentar aqui. Aí você vai ver, já tem um processo correndo lá, né? Um processo administrativo. Então, todo um processo todo mal instruído, um negócio tudo pela metade, sem documento, sem nada. Mas sem documento, sem nada. Pessoal, quem chegou por último aí, talvez não assistiu a live completa, eu vou estar, assim que acabar aqui a live, eu vou estar baixando ela e deixando ela no meu IGTV. E a doutora também, eu vou fazer o download dela, eu vou enviar para a doutora, ela vai deixar no IGTV dela, né? Para quem talvez não conseguiu assistir online aí e queira assistir, porque o assunto foi muito interessante dessa live. A gente esclareceu muitas dúvidas com relação ao processo administrativo. E por hoje, pessoal, eu acho que está na hora de a gente encerrar, né, doutora? Que já está quase fechando o nosso tempo aqui da live. Então, gostaria, antes de encerrar, de agradecer, né, sua presença, agradecer você ter aceitado o nosso convite, né? De estar fazendo essa live junto aí. Espero que a gente possa fazer mais lives juntos, né? Que eu acho que foi muito bom, foi uma live muito produtiva. Tem alguma coisa para falar, doutora? Quero agradecer a você, ao doutor Ivan, a todo mundo que compareceu aqui, gente. Foi muito especial para mim, é um tema que eu gosto muito de falar. INSS, previdenciário, virou minha paixão, assim, então é muito bom para mim falar sobre isso. Só assim, para dar um apanhado geral, final, para você acelerar o seu processo administrativo, o segredo é instruir bem. Só isso. Instruir bem. O segredo é esse. A única fórmula mágica que existe é essa. Quer acelerar o seu processo administrativo? Instrua ele muito bem, que eu tenho certeza que você vai ter muito menos problemas, muito menos esquentação de cabeça. E só para lembrar que no final dessa live eu vou botar o IGTV, assim que o doutor me mandar, vou botar a live no IGTV e vou botar o guia prático do INSS Digital lá no canal do Telegram, que está no link da minha bio. Então, quem quiser entrar lá, ter acesso a esse guia, eu vou mandar ele em PDF lá. É muito bom, é muito prático para a gente usar no dia a dia da advocacia. Então, muito obrigada a todo mundo. Obrigada, doutor Ivan, adorei o convite. Doutor Wilker, eu não o convite, tá? Beleza. Eu vi aqui. Dá para fazer aqui, só rapidão. Outra coisa, se quer velocidade também, igual eu falei antes, se for um benefício que a pessoa ainda vai demorar um pouquinho a pedir ele, tem um prazo para poder fazer, faça a correção de que anteriormente.
né? Doutor Wilker, é isso aí, cara, é mesmo. Mas o Wilker estamos programando aqui uma live, né? A gente está para marcar aí, deve ficar para semana que vem. Na Eu vou quarta-feira estar tem uma live. presente com certeza. Eu tenho uma live com o doutor Marco Foltran sobre visão monocular, que é um assunto muito interessante. Ele é perito federal, doutor Marco Foltran. Ele vai falar para a gente da parte da doença, eu vou falar da parte direito. Né? Então vai ser muito bacana. E também estou organizando uma live com o Wilker aqui também, doutor Wilker. A gente fez uma semana passada, uma live muito boa, muito produtiva. A gente está programando fazer outra live agora para essa semana. Talvez, hoje ainda é quarta, talvez eu consiga fazer para domingo. Estou vendo, acho que vai dar certo domingo, viu, doutor Wilker? Então, assim, vamos organizar então, doutor. Quando você quiser fazer alguma outra live, quiser me chamar, qualquer tema dentro do Previdenciário, é só chamar que meu nome é pronto, Show. viu? Fica à Então, pessoal, um vontade abração também. a todos aí. Agradeço todo mundo que esteve aqui na live, né? Quem ainda não estiver seguindo eu, me siga. Quem não estiver seguindo a doutora, siga ela. Né? E a live vai ficar gravada aí no GTV para quem chegou atrasado e não conseguiu pegar a live ao vivo. Né? Foi 1 hora de live. A gente falou de coisa muito importante no começo, principalmente para advogados. Então, no mais, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e um abração a todos. Vou estar Boa encerrando aqui. noite, gente. Obrigada. Boa noite, boa noite.